Oi, gente, a gente está começando a nossa live, que nem a gente anunciou desde a semana passada, para comemorar e falar um pouco sobre o Dia da Conscientização da Saúde do Períneo, que é hoje, né, dia 23 de setembro. Então, na verdade, hoje é uma conversa, um bate-papo, né, Ju? Isso. A Ju tá aqui de novo, quer se apresentar, Ju? Oi, gente, eu sou a Juliana Pérez, fisioterapeuta, especializada em saúde da mulher. Estamos aqui hoje para conversar sobre períneo. Exatamente. Sobre períneo, que é até uma palavra conhecida, mas eu acho que muitas mulheres acabam não sabendo exatamente, né, onde é essa região, quanto que ela é importante. Acho que a gente pode começar por esse caminho, né? Legal. Que a conversa vai ser para mulheres. Isso. Né? E aí, o que é o períneo, Ju? A sua pélvica, o períneo, enfim. Então, vamos lá. Então, as estruturas que fecham a pelve, né, inferior são musculaturas, né? E essa musculatura é a responsável pelas nossas continências também, né? Elas estão ali atuando junto com aquele processo todo da micção, que a gente conversou um pouco, né? Com relação à sexualidade da mulher, Que é muito né? importante, Que é muito né? Então, é toda uma estrutura de músculos inseridas ali nas estruturas ósseas, né, daquela pelve, que a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa entender onde essas estruturas estão localizadas, Exatamente. se conhecer, né, para saber como que a gente vai cuidar da saúde dessa região tão íntima, né? Muito importante, E muito né? importante. Como é que a gente perceberia um assoalho pélvico no nosso dia a dia? Assim, sou totalmente não conheço nada, não faço nem ideia. Mas como é que eu percebo onde está essa região? Quando eu vou fazer xixi, aquela vontade de fazer xixi, eu seguro. Como é que eu perceberia essa região? Mais ou menos, porque a gente sabe que tem um caminho mais certinho, mas mais ou menos para o pessoal saber onde que é. Bom, primeira coisa, a gente precisa ter consciência corporal, né? Quais as formas de eu ter consciência do meu corpo? Uma delas é sentindo, observando e se tocando também, né? Que é um grande tabu. Que é um grande tabu. Mas quando a gente vai tomar banho, se higienizar, né? A gente vai higienizar essa região, né? Então, tocar essa região é uma forma de sentir, né? De conhecer. Bom, quando eu tô com vontade de ir ao banheiro, né? Eu prendo conscientemente, né? A minha micção, as minhas fezes. Então, assim, eu estou entendendo que eu tenho algo trabalhando lá embaixo. Ah, legal. O que está trabalhando lá embaixo? São os músculos do assoalho pélvico. Legal. Né? Então, assim, a gente trabalha, inclusive no Pilates, né? Que existe uma casa de força, né? Que é envolvida ali pela musculatura abdominal, pela musculatura do transverso, lombar. Então, assim, quem que fecha lá embaixo essa casa? São os músculos do assoalho pélvico, né? Então, aquela região ali de vagina, ânus, tem músculo fechando aquela pelve, aqueles ossos ali embaixo, né? Então, assim, eu estou sentindo que eu faço uma contração, né? Eu consigo sentir que eu estou segurando meu xixi. Algumas mulheres não têm essa consciência. Isso que eu ia comentar. Muitas mulheres não têm, né? Não tem essa, né? Como você falou, conscientemente a gente consegue, mas não tem a consciência que aquilo ali existe, né? Não tem essa percepção, né? E aí, por que não tem essa percepção? Né? Porque não foi uma coisa trabalhada com ela ao longo da vida dela, né? Foi uma coisa que ela negligenciou ali por uma questão de tabu, de vergonha, né? A gente tem vergonha de falar sobre a nossa região íntima, sobre a nossa sexualidade. Exatamente, e é engraçado, né, se a gente pensar, a gente até que é treinada aí no ginecologista, numa primeira menstruação, né, no início da relação sexual, não é uma realidade de todo mundo, né? A gente sabe, infelizmente. Mas até mesmo quando a gente procura esse profissional, né? Que a gente pensa que é o primeiro que a gente pensa quando fala dessa região, a gente não é ensinado nem por ele, né? Não tem essa cultura. E assim, tanto é que muitas mulheres têm medo, né? De ir ao ginecologista. Sim.
E toda vez que tem uma consulta marcada é aquela tensão. Ai, meu Deus, eu vou no ginecologista hoje. Algumas mulheres sentem dor. É né? verdade, com os exames, Ao exatamente. exame, né? Então se abrem, né, ginecológico. por completo. Exatamente. E aí o que acontece? Se eu estou tensa, eu vou tensionar toda a minha musculatura, né? Corporal, de uma forma global, mas se eu estou numa avaliação ginecológica, inconscientemente a gente vai tensionar toda aquela região de musculatura ali da pelve, da região da vagina. Isso pode causar a dor. Né? Então a tensão muscular causa dor. Exatamente. E pode dar um resultado, por exemplo, se for na avaliação da fisioterapia, por exemplo, tirando desse lado médico. A gente está ali na fisioterapia e tem que fazer uma avaliação muitas vezes de assoalho pélvico. Isso. Esse não relaxamento, essa falta de conhecimento dá uma diferença nesses resultados, nesse trabalho? Ou não? Então, quando a gente vai fazer a avaliação fisioterapêutica do assoalho pélvico, a gente faz uma avaliação um tanto quanto invasiva também, né? A gente não é a mesma avaliação que o médico faz, né? Então é um toque digital ali na musculatura da vagina, né? Neste toque eu consigo sentir se essa musculatura está tensa ou não. Um dos trabalhos da fisioterapia também é ensinar o relaxamento para a mulher. Né? Então, muitas mulheres acabam ficando com essa musculatura tão tensa que essa musculatura ela tem uma fadiga. E por conta de uma fadiga de musculatura, eu vou acabar não conseguindo segurar o xixi quando eu estiver muito apertada. Porque eu fiquei tensionando ali o dia todo. Entendi. Por algum motivo. É uma fadiga muscular como de qualquer outro músculo nosso, exatamente. Como de qualquer outro músculo, exatamente. E esses músculos, eles são menores, né? Eles são mais frágeis. Então, eles cansam mais rápido também. É verdade. Né? Então, se por algum motivo, que nem, por exemplo, mulheres que trabalham em escritório, que é aquela tensão o tempo todo, não tem tempo de parar para ir ao banheiro, né? Ela tem a vontade de ir ao banheiro, mas ela fica segurando. Então, esse ato de ficar segurando muito tempo também é ruim, né? Então, ela não relaxa. Então, às vezes, a gente vai ter que trabalhar com essa mulher exatamente no relaxamento. É uma mulher que tem força de musculatura de períneo, mas ela não consegue relaxar e isso pode trazer algumas consequências ruins também. Entendi. Né? Então, na avaliação, a gente vai perceber isso e definir quais são os objetivos com cada mulher. Entendi. Né? Se a gente precisar fazer um trabalho de relaxamento antes de começar um fortalecimento, a gente vai ter que fazer isso. Entendi. Caramba, que interessante, né? Bastante... Tem dúvidas ali? Deixa eu ver. Quando eu seguro o xixi, é uma contração muscular? É isso mesmo, né? Tá. Eu tô meio torta porque eu vou com o celular torto, tá? Então não me estranhe que eu vou fazer assim. Tá, então se eu estou segurando o xixi, sim, eu estou fazendo uma contração muscular, né? A região ali da uretra, nós temos toda a musculatura ali de assoalho pélvico, né? Trabalhando junto com essa uretra para fechar esse orifício, para conter, né? E não ter a perda urinária, tá? Então, eu estou contraindo essa musculatura. Por Então, isso sim, da fadiga também, muscular. realmente, né? Se eu fico fazendo repetidamente isso. Se eu fico segurando muito, eu fico muito tempo apertada ali para fazer xixi. É essa musculatura que tá ali o tempo todo contraída. A longo prazo, né? Se eu fico muitas horas sem ir ao banheiro e esvaziar essa bexiga, essa musculatura fica ali contraindo, uma hora ela vai cansar. Entendi. Então, sim, é uma contração muscular. Perfeito. É a mesma coisa que a gente ficar numa posição errada, digamos, né? Coluna sofre, também tem essas consequências. Legal. Como a gente hoje é o dia da saúde, do períneo, e a gente é fisioterapeuta, a gente trata, infelizmente, muito mais da reabilitação do que da prevenção, acho que é interessante a gente listar algumas coisas que poderiam acontecer. Você já falou uma da fadiga, né? Então, se eu fico contraindo, não tenho essa percepção, eu posso vir a ter uma incontinência. Mas quais são a variedade de problemas que podem acontecer quando a gente não tem a saúde do períneo? Tem você comentou, né? Da sexualidade, da continência, o que a gente pode apresentar para o pessoal ir identificando? Então, pegando o gancho aí, se eu tenho um excesso de contração muscular, eu posso ter uma tensão
um nódulo de tensão nessa região. Então, a gente às vezes fica com dor aqui na região do pescoço, a gente sente endurecido. A gente pode também ter o que a gente chama de trigger points, né? Que são pontinhos ali de tensão em que a musculatura fica dolorida. Né? Então, eu posso ter os trigger points lá na região da vagina também. Entendi. Não estamos falando de músculo? Então, a gente pode ter por uma tensão exagerada, né, esses pontinhos doloridos. Isso pode atrapalhar a relação sexual. É isso que eu ia comentar, né? Acho que é um dos principais caminhos de perceber esse trigger point é na relação sexual. Exatamente. Às vezes a mulher vai ter essa consciência, às vezes ela não vai ter essa consciência. Né? Mas numa avaliação ginecológica, ela vai sentir uma dor pontual, de um lado ou de outro. Então, alguma coisa está errada ali. Pode ser uma tensão muscular, né? Isso pode influenciar de diversas formas. Então, ela pode ter uma dor constante, inclusive. Né? E não conseguir identificar ali onde ela está acontecendo. Bom, a fraqueza muscular, né? Então, essa fraqueza muscular pode trazer a incontinência urinária, né? Então, a flacidez, né? Os prolapsos de órgãos, então, podem aí acontecer também. Porque o prolapso seria as bexigas caídas, o popular desse lado. A bexiga ou o útero, porque o que acontece? Todo o canal vaginal, né? Ele é feito de uma musculatura que, se é uma musculatura que não tem o tônus muscular adequado, vai gerar a flacidez. E essa flacidez favorece a queda desses órgãos. Entendi. Né? Claro que a gente tem aí também uma questão ligamentar. Então, se eu tenho lá os ligamentos frouxos também que seguram, né, o útero lá em cima, a bexiga, isso também vai favorecer essa queda desses órgãos. Entendi. E para onde eles caem? Né? Ali para a parede da vagina. Né? Então, se eu tenho uma musculatura forte, né, uma musculatura de assoalho pélvico forte, eu vou estar prevenindo também essas quedas de órgãos. Entendi. Né? Então, são todas essas questões que podem ser influenciadas por uma má saúde do períneo. Entendi. Né? Então, por isso que é tão importante fazer uma avaliação. A prevenção, né? Isso. Na verdade, a mulher ela vai sentir essa necessidade quando ela já tem um sintoma. É verdade. Né? Então, ou se ela tem uma dor, ou se ela tá com problema na relação sexual, ou se ela tá perdendo xixi. É a partir daí que elas chegam para nós. Entendi. Né? Mas com certeza aquela mulher que tem já essa consciência e quer prevenir, né? Então é interessante também ela fazer uma avaliação e fazer todo um trabalho de prevenção. Mas no geral elas chegam pra gente já com alguma queixa. Com alguma queixa, né? Exatamente. Isso. Acho que foi o que a gente comentou naquele outro vídeo, né? São situações que são comuns, mas não são normais. Era isso, normais, né? Que você comentou. Então, a gente conversar com a maioria das mulheres, alguma conhece alguém ou até ela mesma que acabou perdendo a urina ou tem uma dor na relação sexual e não consegue condicionar para essa alteração, né? Com relação à sexualidade, as mulheres elas acabam às vezes sentindo desconfortos e não falando sobre isso. Exato. Nem pro parceiro, nem para uma amiga. Nem para uma amiga, né? Então, eu ouvi alguém dizer que também sente a mesma coisa. Será que eu devo falar? Será que eu não devo falar? Né? Então, qualquer sintoma de dor, de desconforto, é um alerta, né? Então, a gente precisa olhar para esse períneo. Né? Exatamente. Eu acho que você comentou, né, que a gente falou, as pessoas não chegam pra gente na prevenção. Hoje, esse dia de conscientização da saúde do períneo incentiva a mulher a fazer pelo menos uma vez por ano um biofeedback, né? Que é ir no fisioterapeuta, passar por essa avaliação, ganhar essa consciência que você está falando, né? Através do exame, a gente consegue mostrar pra mulher onde é essa região. Então, eu acho que é interessante a gente reforçar, por mais que, volto a dizer, que a gente saiba que não é uma realidade tão grande, mas seria o ideal, né? Seria. Então, que nem, por exemplo, volto a falar um pouquinho do Pilates, né? No Pilates a gente consegue trabalhar um pouco essa conscientização perineal também, né? Mas não é toda mulher que faz Pilates. Então, como que a gente vai adquirir essa consciência?
Então, eu tenho a informação, né, mas eu tenho uma dificuldade. Eu não consigo saber se eu estou fazendo a força no lugar certo, eu não consigo saber se eu estou fazendo a força certa, né? Então, tem dúvida, conversa com a gente, né? Exatamente. Para essas mulheres, a fisioterapia vai ter um benefício muito grande, porque vai ensinar a elas, né? Olha, está certo, não está certo, vamos adequar aqui, vamos adequar ali, né? Então, não é tão fácil assim ter essa consciência, né, do períneo. Se do corpo já é, né, do corpo que a gente está aqui visualizando, entendendo nossos movimentos já é difícil, imagina uma região que, como a gente falou, né, numa criação de dificuldades em falar, em expressar, ainda mais entender, né? Exatamente. Tem pergunta ali. Peraí que eu vou entortar aqui para ver. E como é que faz o fortalecimento? Como é o fortalecimento dessa região? Como você falou, a mulher vem. Vamos imaginar uma sessão de fisioterapia. Tá. Essa mulher chega falando, poxa, eu tô perdendo urina. Como é que a gente faria? Tá. Então, muitas pessoas perguntam, né? Posso fazer tal coisa? Veja bem, eu não posso dizer que você pode fazer sem ter te avaliado. Exato. Né? Então, muitas mulheres, elas têm uma perda urinária de esforço. Que a gente comentou até naquele vídeo, né? Isso. Então, para ela, o tratamento ele vai ser mais simples, né? Eu vou dar consciência, a gente vai fazer uma terapia comportamental, alguns exercícios perineais e ela vai ter uma melhora, né? Uma mulher que já tem sintomas já mais intensos, então a urgincontinência, né? Então ela tem outros sintomas envolvidos, não é só os esforços que ela perde, eu vou ter que usar com ela outros recursos. Ela também vai fazer o fortalecimento muscular, ela também vai fazer, mas com ela talvez eu tenha que usar outras estratégias para que ela tenha uma melhora na consciência corporal. Entendi. Né? Então, assim, como que eu vou fazer o fortalecimento muscular? A partir de uma avaliação física desse períneo, eu vou entender se essa mulher tem uma fraqueza, se ela não consegue simplesmente contrair, ou se ela consegue contrair, mas ela não consegue manter por muito tempo. Né? Então, é a partir dessa avaliação que eu vou estabelecer quantos exercícios ela vai fazer. Entendi. Né? Com que frequência, com que intensidade. Você vai ter lição de casa? Exatamente. Sempre tem lição de casa, gente. Porque se você for fazer o fortalecimento muscular somente no dia que você vê a fisioterapeuta, então eu vejo a fisioterapeuta uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias. E você nunca mais. É a mesma coisa que ir na academia uma vez isso. Exatamente. E você esquecer de fazer os exercícios, não vai ter um resultado, né? Um resultado esperado. Entendi. Então tem sim lição de casa. Então, a partir da avaliação, a gente estabelece os exercícios e essa mulher vai fazer os exercícios em casa. Conforme ela for melhorando a força, a resistência muscular, a gente vai dando mais exercício para esse períneo, né? Então, não dá para falar, é assim que se faz. A gente tem que fazer uma avaliação, cada mulher vai fazer de um jeito. É bem individual mesmo. É bem individual. Tem uma história atrás, né? Generalizar, exatamente. Entendi. Ju, uma coisa que me veio na cabeça e que acabam perguntando muito é sobre o termo vaginismo. Você explica o que é vaginismo, se ele se enquadra em algum tipo de alteração do assoalho pélvico e se a gente consegue, né, através da fisioterapia, ajudar de alguma maneira? O vaginismo, ele é uma situação um pouco mais complicada, né? É realmente ali uma tensão tão grande, é um fechamento ali do canal vaginal, né? Em que a mulher realmente ela não vai conseguir ter a penetração, né? Então, uma situação bem já extrema. É uma situação, não é que uma situação extrema, mas é uma situação mais complexa, tá? Né? Então, assim, uma coisa é a mulher que sente uma dor, mas que ela consegue manter uma relação sexual. Entendi. Né? No vaginismo, ela não vai conseguir
ter a penetração, né? É uma situação um pouco mais complexa, muitas vezes tem histórico de abuso envolvido, né? Então uma questão emocional envolvida. Que gera, né, aquela tensão que você comentou lá, às vezes, né? Também. Exatamente. E aí realmente ocorre um fechamento desse canal vaginal, ela não consegue fazer uma avaliação ginecológica, ela sente uma dor muito extrema. Entendi. Né? Então, é uma questão que ela tem que ser tratada com muita delicadeza, com muito cuidado. No geral, é importante que ela tenha um acompanhamento psicológico também. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Só a fisioterapia talvez não vá ter um benefício sozinha, né? Então, precisa entender por que essa mulher desenvolveu aquilo, né? E descobrir as causas que são mais amplas. Ah, tá, entendi. Né? Então tem todo um tratamento também, é devagar que a gente vai conseguindo, né, liberar ali aquela musculatura, vai no tempo de cada mulher, né, no limite de dor, cada mulher tem um limiar de dor. Sim. Né? Então é uma terapia mais longa, é uma terapia mais delicada. É diferente da incontinência urinária. Entendi. Mas que também pode conseguir tem que procurar uma ajuda, né? Não é achar que, como eu vivi isso e agora eu tô aqui e minha vida acabou. Não, é importante, a gente tem como ajudar, né? Então é importante também para isso fazer uma avaliação e a partir daí estabelecer os melhores recursos para trabalhar com essa mulher. Ah, legal. Maravilha. A gente falou de uma parte de um público que são as mulheres, né, que estão aí, ou tem alguma questão sexual, de incontinência, mas tem um outro público que são gestantes, né, que são as mamães que também têm a saúde do períneo muito envolvida, né. A gente comentou uma vez de mulheres que talvez queiram engravidar e também queiram começar uma prevenção, mas a gente sabe que não é um público que faz tanto, mas tem a gestante já, e ela consegue tratar a saúde do períneo também nessa fase, né, da gestação. Sim, então a gestação em si, né, ela é uma sobrecarga para esse assoalho pélvico. Né? Então, conforme vai avançando a gestação, vai aumentando o peso do bebê e aquele peso vai, né, cair ali sobre o assoalho pélvico. Então, manter esse períneo forte é super importante, né, porque com o avançar da gestação, esse peso abdominal vai aumentar e se eu tenho uma musculatura fraca do assoalho pélvico, lá no finalzinho da gestação eu posso começar a perder urina, né? Então é super importante manter essa força muscular ao longo da gestação, né? Então por isso que é importante esse trabalho, né, de fortalecimento de assoalho pélvico. Desde o início, tem alguma data que seja isso, a partir período? de 22 semanas, aí a gente consegue fazer, a partir de 12 semanas a gente consegue começar a fazer um trabalho com essa mulher. Isso é daqueles primeiros 3 meses clássicos, né? Isso, com o avançar da gestação a gente vai estabelecendo outros objetivos, né? Então, para aquela mulher que quer um trabalho de períneo para o parto vaginal, né? Então tem vários recursos também que a gente vai usar com essa mulher em diferentes fases dessa gestação. Entendi. Né? Então, assim, mais de uma forma geral, a fisioterapia ela vai avaliar essa mulher de uma forma global, essa gestante de uma forma global. Não é um tratamento fechado, né? Não é um né? tratamento fechado. Então, eu quero sim manter esse períneo forte, mas eu também quero evitar que essa gestante tenha dor lombar, né? Que essa gestante tenha inchaço. Sim, né? Que é incômodo pra caramba também. Que é incômodo. Né? Algumas mulheres vão apresentar um inchaço mais cedo, outras um pouco mais tarde. Mas é super importante também para a qualidade de vida dessa gestante, né? Que ela se sinta bem. O inchaço, ele dói. Né? Limita, né, os movimentos da mulher. Então, assim, não é só o períneo, mas cuidar do períneo na gestação também é muito importante. Tanto para prevenir a incontinência, quanto para preparar essa mulher para um parto vaginal, se for da vontade dela. As mulheres que optam pelo parto cesárea também se enquadram nesse tratamento. A gente também tem um olhar para elas, Sim, né? Claro. Como eu falei, o que vai sobrecarregar esse assoalho pélvico é o próprio peso do bebê crescendo ali dentro, né? Então, não é o parto em si,
É claro que se a mulher ela tem um parto vaginal muito longo, né, no qual ela fez muita força ali naquele períneo, isso pode influenciar negativamente? Isso pode, Entendi. né? Se ela teve a necessidade de uma episiotomia, que é aquele É corte verdade. ali na região da vagina, né? Então esse corte ele vai cortar fibras musculares, né? Então ela pode ficar com uma fraqueza depois, né? No período de cicatrização, uma alteração de sensibilidade, uma alteração de sensibilidade, né? Então é importante. Até pensando nesse pós-parto, né? Porque a gente também vai atuar ali no pós-parto. Exatamente. Então, a mulher que teve uma cesárea, ela também pode apresentar uma perda urinária, né? No pós-parto. É verdade. Até por conta dos hormônios, isso vai estar influenciando e pode acontecer, né? Então, não é porque ela vai ter uma cesárea que ela não precisa cuidar do períneo dela. Principalmente se é uma mulher que ela já teve algum episódio de perda urinária antes daquela gestação, por exemplo. É verdade, essa história prévia, né, que tem que ser levantada, é verdade. Então, assim, tem mulheres que, de repente, é a segunda ou terceira gestação, já teve um episódio de perda urinária em gestações anteriores, né? Ou uma mulher que foi se exercitar numa atividade de maior impacto e teve uma perda urinária. Sim, que é super comum, né? Que a gente fez um dia uma pesquisa rápida e a gente viu que, sei lá, mais de 70% das mulheres, numa idade de 30, 40 anos, perdem. Então, o que será que está acontecendo, né? Não é normal, né? Mulheres tão jovens aí já estão perdendo urina e muitas delas, né, nunca tiveram uma gestação. Exatamente. Né? Então, assim, é preciso olhar para essas histórias anteriores, né? Então, não é porque eu vou fazer uma cesárea que eu não preciso cuidar desse períneo e proteger ele para que ele não vá ter um problema depois do pós-parto. É a prevenção e o cuidado para todas, né? É para todas, e por isso que é tão importante a avaliação, né? Porque é na avaliação que a gente vai coletar essa história da mulher, ver se ela já teve alguns episódios. Às vezes ela nem prestou atenção, nem deu importância, aquilo aconteceu ali eventualmente. Ela justifica por outro caminho, né? Já tá bexiga muito cheia. E aí a gente vai lá e vai investigar. Entendi. Né? Então primeiro a gente entende a história da mulher, as queixas, e aí a avaliação perineal ali vai identificar para nós o que está acontecendo de fato. Entendi. Se tem uma fraqueza, se não, o que está acontecendo realmente. Entendi. Eu acho que tudo vem de encontro com o dia de hoje mesmo, né? Porque o dia de hoje é justamente de saúde, pensando na prevenção e no tratamento. E falar, né? Eu acho que o mais importante é falar sobre o assunto. Né? Tem mais uma... obrigada. Mais fácil. Para quem fará cesariana... já foi, que a gente acabou de falar, é verdade. Então, quem faria cesariana tem a prevenção. Acho que o que a gente tem que... A ideia de hoje era trazer essa conversa para poder mostrar que realmente todas as mulheres se encaixam. Exato. Né? E que a gente tem que falar, que é normal. Como a gente volta a falar, é comum, mas não é normal, né? Então é uma coisa que tem que trazer à tona sempre, né? Sempre é. Então, assim, se você tem intenção de cuidar, né, ter uma qualidade de vida, né, cuidar, prevenir, é super importante essa avaliação do fisioterapeuta. Exatamente. Né? Se você já tem uma queixa, é necessário que você faça essencial, um né, tratamento. Porque antigamente as mulheres achavam que era normal perder xixi. Né? E aí já ia para uma situação muito avançada de perda urinária, o médico levava direto para cirurgia, porque já não eu ia falar tinha mais exatamente como, isso. Né? Então hoje... Como era comum falar, fiz para bexiga caída, para isso, Exato. procedimento cirúrgico. Né? Mas para chegar nesse ponto, teve outros momentos em que se ela tivesse tido assistência de um fisioterapeuta, talvez ela tivesse evitado uma cirurgia. É verdade. Né? Então a gente pode ajudar, né? E não tem por que essa mulher continuar com uma queixa que a gente sabe que vai piorando ao longo da vida. Exatamente. Né? Fisicamente e emocionalmente, né? O envelhecimento, a gente sabe que isso vai também aumentar as chances dessa mulher ter um problema maior, né? Então, assim, precisa cuidar, gente. Não é? Acho que esse era o recado que a gente queria trazer hoje, né? Nesse dia que junta a primavera, tem todo um significado lá, a gente colocou, né, no feed o porquê de ser hoje, né, dia 23, o dia da saúde do períneo. Eu acho que o que a gente queria deixar de recado é isso, né? Que a gente está à disposição, façam
a prevenção, procurem tratamento, falem sobre o assunto, conversem, porque a saúde é o bem mais precioso, né? Não tem que falar, né? Com certeza. E assim, como mulheres, né, cuidar da nossa região íntima é um dever que a gente tem, né, com a gente mesma. A gente precisa entender e saber que isso é qualidade de vida. Né? Não tem nada de errado de você conhecer o seu corpo, Exato. de você entender como ele funciona. Falar dele, né? Falar dele e cuidar dele se ele tiver com algum problema. Exato, né? Exatamente. Que é o que impacta a nossa vida e nos faz. Homens falam tanto, por que a gente não. Apesar que o homem também não fala tanto, né? Homem também tem uma restrição de saúde que também é complicado. Mas o importante é falar, né? Falar, procurar um profissional adequado. A gente falou, a Inovar fica aqui à disposição, a Ju está aqui à disposição no consultório para marcar uma avaliação, conversar a respeito e trazer opções de tratamento, né? Claro. Assim, o tratamento da fisioterapia, ele envolve não só, né, esse bem-estar físico, mas também esse bem-estar emocional. Se eu estou bem com o meu corpo, né, eu fico mais alegre, eu fico mais disposta, eu não vou deixar de fazer nada do que eu quero fazer, né, por conta de uma limitação. Exatamente. Né? Então, a gente está aqui para melhorar a condição física de vocês, para melhorar a qualidade de vida de vocês. Exatamente, acho que você fechou bem o recado. Que a gente acho que não tinha mais perguntas, então era isso que a gente queria passar hoje, né, Ju? A gente agradece perguntas, participações, a gente vai deixar salva essa live, aí a gente sobe ela para os, como é que chama? Destaques e YouTube, para a gente sempre estar aí, né, para deixar o recado, sempre ser assistido e a gente fica aqui à disposição, né? É isso aí, gente. Estamos à disposição. Qualquer coisa, mandem pra gente suas dúvidas. Exatamente. Ou marque sua avaliação. Perfeito. É isso. Até a próxima. Obrigada, Ju. Imagina, eu que agradeço. Até mais. Até mais.